Olá, boa noite para você. Quem quer viajar durante a Semana Santa vai encontrar pacotes turísticos com preços bem tentadores. O problema é que mesmo com tantos descontos e ofertas para lugares incríveis, o brasileiro está preferindo ficar quietinho no canto dele. Muita promoção para poucos interessados. Tem sido assim nesta agência de viagens, que há 20 dias da Semana Santa ainda não sentiu firmeza de que o feriadão será de movimento. O turista está muito inseguro de programar uma viagem. Comparado com o ano passado, com certeza houve uma redução nas vendas. Eu não posso te precisar, mas eu acredito que alguma coisa em torno de 30%, 35% no mínimo. Ainda segundo ela, as passagens para viagens internacionais estão com preços bastante atrativos, mas ainda assim existe um receio de se programar uma viagem que não seja imediata. Mas ok, claro, essas promoções nos ajudam bastante. Nesta outra agência em Belo Horizonte, a procura por pacotes de viagens para a Semana Santa também está fraca. A expectativa é de que o movimento melhore um pouco nos 7 dias que antecedem o feriadão. A aposta é vender passeios para o Nordeste. Dentro do nosso histórico, há uma tendência a algumas pessoas a decidirem mais em cima da hora. Mesmo quem deixar para comprar na última hora, ainda terá a chance de conseguir bons preços. Mas a recomendação é a de sempre: planejamento. Pode ter que tenha uma oportunidade de encontrar uma coisa que não se vendeu na plenitude, pode comprar mais barato para uma espécie de liquidação. Mas diríamos que não necessariamente é a melhor opção. O bom é se planejar. E os motivos para o desaquecimento do turismo e de tantos outros setores, com a palavra, os belo-horizontinos. Vou ficar aqui em Belo Horizonte mesmo, porque está complicada a situação. A grana está curta, está muito difícil, sem dinheiro. Com essa crise, né? Tá difícil, né? E eu vou trabalhar. Um assaltante foi morto numa madeireira do bairro Castelo, em Belo Horizonte. O disparo foi feito por um cliente da loja. A tentativa de assalto foi esta madeireira na Avenida Heráclito Mourão de Miranda. De acordo com a polícia, 2 homens chegaram ao local em uma motocicleta. Um deles, que estava armado, entrou no escritório e anunciou o roubo. Um cliente, que também estava armado, reagiu e atirou no assaltante. Rúlio de Moreira da Silva morreu no local. A pistola .40 que estava com ele foi apreendida. O irmão do rapaz, Gulid, esteve na madeireira. De acordo com a polícia, os gêmeos têm extensa ficha criminal, com passagens por roubo, furto e tráfico. O outro assaltante conseguiu fugir sem ser identificado. A suspeita é de que a dupla já estivesse rondando o bairro Castelo antes do crime. Desde cedo já teve chamado no bairro Castelo do indivíduo transitando em uma motocicleta, camisa branca, bermuda jeans, camisa estampada. Aparentemente armado. O cliente que disparou foi embora antes da chegada da PM, que não acredita na versão de que ele seja policial. As câmeras de segurança da madeireira não teriam gravado a ação. Se fosse um policial, ele teria guardado no local, tendo em vista que a ação dele foi totalmente legítima. Então, a princípio, seria um cidadão comum que estava armado. A polícia militar fechou o cerco a criminosos que assaltaram uma mulher e um restaurante no Buritis, na região oeste de Belo Horizonte. Uma noite de pânico. Das janelas dos prédios, moradores registraram toda a movimentação policial. Isso aqui está perigosíssimo. É todo dia, toda hora, assalto. Ontem presenciei um assalto na minha frente. A gente não tem sossego, hora nenhuma. Só na Avenida Mário Werneck, a principal do bairro, foram 2 roubos em menos de 400 metros nessa quinta-feira. A primeira vítima foi uma mulher que saía da academia. 2 criminosos levaram bolsa, celular e outros objetos, mas logo foram presos pelos militares. Todo dia você escuta falar de assalto, você não tem tranquilidade mais não, e acaba que a gente fica refém, né? Procuro nem sair à noite. A criminalidade aqui está muito alta durante o dia, a noite, está muito grande. O outro crime foi a este restaurante. Era fim de noite quando os bandidos deram as caras por aqui. De acordo com a polícia, 2 criminosos entraram no local e se passaram por cliente. Eles chegaram até a pedir uma cerveja ao garçom. Minutos depois, anunciaram o assalto. Eles fingiram que estavam armados e tentaram levar todo o dinheiro do caixa. Mas como ele estava trancado, fugiram apenas com o celular de uma funcionária.
Ítalo Wagner, de 20 anos, Pedro Henrique Lopes, de 19, Lucas César, também de 19, que esperava no carro para dar fuga dupla, foram presos pela polícia. Este comerciante, que há 16 anos está na região e teve a loja assaltada, revela o medo que é trabalhar no Buritis. Eu não fico depois das 7 horas aqui. Às 7 horas eu fecho a loja com medo de ser assaltado. Aí não cobra o policiamento. E a atenção nossa também, né, dos proprietários. Os ladrões estão agindo com frequência também no Belvedere, na zona sul da capital. O motoqueiro roubou 3 adolescentes que conversavam na porta de uma casa. O alvo eram os celulares. Os garotos estão em frente a um prédio, na calçada, ouvindo música, dançando e conversando, todos com celulares nas mãos. Uma motocicleta aparece no canto esquerdo do vídeo. E ao chegar no ponto em que o grupo está, estaciona. Os adolescentes ficam parados, olhando para o motoqueiro com roupa especial e capacete que caminha em direção a eles e parece mostrar uma arma na cintura. Ele toma os celulares dos meninos, volta para a moto e parte. As vítimas ainda ficam estáticas por instantes, depois entram correndo no prédio. E o Jornal da Alterosa voltou à rua de Betim, em que 3 casas foram assaltadas em menos de 10 dias. Os moradores fazem um apelo à PM. É durante o dia, com sol quente, que os ladrões têm entrado nas casas e furtado pertences dos moradores da rua Montevidéu, que é sem saída e fica ao lado de uma mata. Região de imóveis simples, alguns até em construção. Os moradores já não têm mais tranquilidade para trabalhar. Saem com receio de voltar e encontrar as casas vazias. Tá difícil. Você tem que pagar uma coisa que você não tem. Felizmente, hoje você tem que ficar preso pro vagabundo poder ficar solto na rua. Tá feio do jeito que tá. Tá roubando gente demais. Roubou aqui logo na esquina também, outra vizinha aqui. Eles querem providências da polícia para evitar novos crimes. O policiamento aqui, tá, pelo que eu tô vendo, tá sendo fraco. Porque a gente não tá vendo polícia passando na rua. A gente chama para fazer uma ocorrência aqui, é 5, 6 horas que você espera para fazer uma ocorrência. Pra estar esse índice de roubo aqui, porque não tem segurança nenhuma. O que você gostaria que acontecesse se a polícia fizesse? Que olhasse mais pra gente aqui, né? Que fazesse uma patrulha mais de rotina, ficasse mais atento. A companhia da Polícia Militar mais próxima é esta e fica a cerca de 3 quilômetros do bairro Duque de Caxias. Apenas 5 minutos de carro. O comandante da unidade prometeu realizar reuniões com os moradores, implantar a rede de vizinhos protegidos e reforçar o policiamento. A partir de hoje nós já estamos aumentando o policiamento lá, já fizemos vários contatos, inclusive com a comunidade do Duque de Caxias, já fiz reuniões com a comunidade do Duque de Caxias e a própria comunidade tem que nos ajudar. Pretendemos implementar lá a rede de vizinhos seguros, o que com toda certeza vai melhorar em muito a vida dos moradores do bairro Duque de Caxias. Um homem foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma idosa internada na Santa Casa de Formiga, no centro-oeste do estado. A vítima, acredite, é a mãe dele. A mulher de 63 anos se recuperava de um derrame na Santa Casa de Formiga quando o crime aconteceu. Pacientes que estavam com ela no quarto e funcionários do hospital flagraram um abuso. A Polícia Militar foi ao local, só que por um equívoco de informações, os policiais entenderam que ele só estava perturbando a ordem do hospital. Então, simplesmente tiraram ele do quarto. A Polícia Civil investigou o caso e conseguiu a prisão preventiva do filho da vítima, de 32 anos. Ele nega os abusos. Estou meio sem saber, cara. Foi algumas pessoas que não devem ir com minha cara tá falando isso. A idosa deu entrada na Santa Casa no dia 4 de fevereiro e os abusos só foram descobertos mais de uma semana depois. De acordo com as investigações, o suspeito permanecia o tempo todo no quarto com a mãe e era quem dava banho e trocava as fraldas dela, contrariando as normas do hospital. A vítima foi ouvida aqui na Santa Casa, onde continua internada com um dos lados do corpo paralisado devido ao AVC. Segundo a Polícia Civil, em depoimento ela negou os abusos, chorou e se recusou a fazer o exame de corpo de delito, dizendo que não quer prejudicar o filho. Apenas pediu que ele seja levado para uma clínica, onde possa se tratar. Mas para uma pessoa internada no quarto com a vítima, ela deu outra versão. Ela disse que sempre foi vítima de agressões e de abusos sexuais pelo próprio filho. Segundo a Polícia Civil, o caso vai ser encaminhado ao Ministério Público, que pode pedir uma investigação sobre a responsabilidade dos funcionários da Santa Casa.
A unidade nega que tenha havido negligência. O procedimento interno foi de ouvir os funcionários que estavam envolvidos, tá? E constatar o que estava acontecendo. Se foi antes desse período, se teve alguma outra situação dessa, tá? E pelo que eles relataram para a gente, quem acompanhou, foi uma única situação. O suspeito está preso na penitenciária de Formiga e, segundo a polícia, vai responder por pelo menos 4 crimes. Um idoso de 78 anos morreu atacado por abelhas. Foi na zona rural de Jampruca, no Vale do Rio Doce. O socorro foi difícil porque os insetos estavam muito agitados. Nosso cinegrafista também foi picado. Foi perto desta enxada e trabalhando que Geraldo Alves Soares, de 78 anos, morreu. Este homem é cunhado da vítima e explicou que o idoso limpava a beira da cerca quando foi surpreendido pelas abelhas. Ele tentou bater o boné nas abelhas, as abelhas foi agitando assim, que quanto mais se bate, mais elas atacam, né? Aí quando ele viu que não tinha nada, ele largou a enxada e correu. Mas ele correu uma distância assim, caiu e as montou em cima, né? A colmeia fica bem perto da estrada e passar por aqui a pé pode ser perigoso. Veja o que aconteceu com o nosso cinegrafista. Entra. Depois dessa, as imagens passaram a ser gravadas de dentro do nosso carro de reportagem. Segundo testemunhas, foi difícil até para o socorro conseguir chegar onde estava o idoso. O corpo foi levado para o IML de Teófilo Otoni. Os bombeiros foram ao local onde o idoso morreu e já providenciaram a retirada da colmeia. E no local lá constatamos que as abelhas estão bem alvoroçadas ainda. Até tentamos chegar próximo, mas não conseguimos. Essas abelhas estão localizadas em uma árvore conhecida por Bajão, no pé dela. Já foi feito um contato com o apicultor e o apicultor vai no local e vai fazer a captura dessas abelhas. O Jornal da Alterosa continua insistindo na importância de se combater o mosquito transmissor da dengue, do Zika vírus e da febre chikungunya. O nosso papel, além de informar, é divulgar ações de pessoas ou grupos que estão empenhados no desenvolvimento da saúde pública. As escolas fazem parte disso. Nesta escola particular, os alunos entraram na briga contra o mosquito usando a estratégia como arma. Eles espalharam 55 armadilhas como esta em vários pontos para monitorar a presença do Aedes aegypti. O equipamento criado pela UFMG captura os ovos do mosquito que depois são levados para o laboratório para estudo dos alunos. Isso serve não só para a gente ter um monitoramento de quais locais na escola ou no bairro você tem o Aedes mais frequente, mas principalmente você tem um combate porque esses ovos não vão virar adultos e não vão fechar o ciclo do vetor. Logo, a gente entende que a população de vetor tende a cair e a doença pode ser melhor combatida. Os estudantes monitoram semanalmente cada armadilha. Os equipamentos ficam nos locais que geralmente são os esconderijos preferidos dos mosquitos. A gente quer coletar os ovos para estudar até ele chegar à fase adulta, para quando chegar à fase adulta a gente estudar se ele é positivo a dengue ou alguma outra doença. Já nesta escola estadual, mais de 1000 alunos foram envolvidos na luta contra a dengue. Parte da turma fez um mutirão de limpeza para acabar com o esconderijo do mosquito. Eles criaram ainda músicas para conscientizar os colegas. O motivo de tanta preocupação são os números da doença. Segundo um levantamento do Ministério da Saúde, Minas tem hoje 1/4 dos casos suspeitos de dengue que existem no Brasil. São 54 notificações por hora. É praticamente um caso novo a cada minuto. Outra preocupação é com o avanço do Zika vírus. O número de gestantes com a doença em Minas saltou de 14 para 30 só na última semana. Nesta outra escola, a aula de matemática deu espaço para a luta contra a dengue. Além de conscientizar, a gente já começa a introduzir um assunto aí que faz parte do conteúdo dos meninos. Pessoas estão parando de estudar por causa de dengue, no caso do nosso colega. Estão tendo que parar de trabalhar, de sustentar a família para tentar cuidar dessa dengue. Então, tá difícil para todo mundo. Uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas numa batida na BR-381, em Ravena, distrito de Sabará. Segundo testemunhas, um veículo rodou na pista e depois foi atingido por outro.
Por causa do acidente, o trânsito é lento na rodovia no sentido BH-Vitória. Outros acidentes também foram registrados na Grande BH. No anel rodoviário, na altura do bairro Betânia, uma carreta tombou e deixou a carga de cantoneiras metálicas espalhadas pela pista. Ninguém ficou ferido. Já na BR-040, perto da Lagoa dos Ingleses, um caminhão bateu na traseira de um micro-ônibus. Mais à frente, uma van capotou. Também na BR-040, em Ribeirão das Neves, um acidente com 9 veículos deixou o trânsito lento no sentido BH-Sete Lagoas. Felizmente, não houve vítimas. Depois da denúncia do jornal da Alterosa, o prédio de onde um menino de 12 anos caiu em Juiz de Fora foi vistoriado. Da morte do menino para cá, se passaram 8 meses e nada foi feito até hoje. A vistoria foi marcada pelo setor de fiscalização da prefeitura. Como apoio, estavam presentes bombeiros militares, engenheiro da Defesa Civil, agentes de endemias e guarda municipal. A equipe estudava como iria entrar no prédio abandonado. O acesso ao local está fechado. Por cima do tapume era possível verificar o acúmulo de entulho logo na entrada. 2 dias antes da vistoria, moradores do bairro Bela Aurora denunciaram à nossa equipe os riscos com o abandono do prédio. Eles relataram que o imóvel era invadido por usuários de droga e que havia lixo e entulho no local. Também encontramos poças de água, possíveis criadores do mosquito da dengue. A situação é acompanhada pela TV Alterosa desde julho do ano passado, quando uma criança de 12 anos caiu do prédio enquanto brincava. Breno chegou a ser socorrido, mas não resistiu. No final do ano, a Defesa Civil fez intervenções no imóvel e retirou pedaços e vigas de madeira que corriam o risco de cair. Mas não foi desta vez que os moradores viram o problema resolvido. Depois de 1 hora de análise, a vistoria do imóvel foi adiada. O Corpo de Bombeiro presente verificou que é uma obra abandonada há muitos anos e que não existia a menor condição de segurança para que se fizesse a entrada hoje, com chuva. Existe muito material solto, madeira, tijolo, escoras que estão aparentemente instáveis. O custo da cesta básica em Belo Horizonte apresentou queda em fevereiro. Mas a inflação manteve o ritmo a que estamos acostumados desde o ano passado. Nem precisa perguntar muito. E a inflação? Toda semana a gente vem e é uma surpresa, né? Caro, tá caro. Tá muito alto mesmo. Tá difícil. Tá muito difícil. Fevereiro teve mais uma alta no índice de preços ao consumidor amplo em Belo Horizonte. O IPCA ficou 0,36% maior se comparado com janeiro. Mas o que mais assusta é o acumulado no ano. No acumulado dos últimos 12 meses, nós já ultrapassamos 12% de aumento. Então, os preços, em média, de fevereiro de 2016 contra fevereiro de 2015, estão bem superiores. Nós tivemos destaque para os itens de artigos de residência e, em segundo lugar, destaque forte também para alimentação em restaurante. E por falar em alimentação, um certo alívio. É o preço da cesta básica, que caiu 4,5%. E impulsionada, sabem por quem? Ele que foi o vilão no mês anterior. O tomate está 26% mais barato. Mas se comparada com fevereiro do ano passado, a cesta básica está mais de 14% mais cara e representando quase 45% do valor do salário mínimo. É por isso que a inflação continua trazendo desconfiança e ao lado de um desemprego maior e de situação financeira delicada de muitas famílias, só pode dar num consumidor que permanece pessimista. Reflexo direto no humor dos nossos consumidores, que ainda mantém o pessimismo, apesar deles terem tido uma leve melhora em relação a janeiro, o índice ainda está muito abaixo dos 50 pontos, que é o limite entre o pessimismo e o otimismo. A gente vai passar aí por uma fase difícil. Estamos lavando a roupa e temos que arrumar a casa, né? E até arrumar, até chegar, infelizmente a gente vai sofrer muito. A gente volta já já. O calor tem levado para a rua muita gente que quer curtir o clima numa boa. E os melhores locais para reunir a família e os amigos têm sido as praças. Aqui em Belo Horizonte, elas retomam aquela vocação antiga de ponto de encontro preferido dos moradores de uma cidade. Para a família de Fabrício e Valdirene, pelo menos uma vez por semana é dia de praça.
E tá na cara, né? O Lucas e o Pedro adoram o programa. Brinca, joga bola, anda de bicicleta, anda de skate. Sou um frequentador assíduo. Além dessa, tem outras praças também que eu frequento. Trago minhas crianças desde novos, como o Lucas aqui. É fundamental para a saúde da família e para a saúde das crianças e o bem-estar de todos. Além da criançada, a praça ao lado da Assembleia Legislativa recebe todos os dias um monte de gente em busca de descanso e diversão. E não é só por aqui. Na Praça da Liberdade quase não há bancos vazios para um dedo de prosa, ainda mais no verão, quando a noite deixa o clima bem mais fresco. Os animais de estimação aproveitam o embalo. Sempre que pode, Henrique vem aqui para passear com o Chico. E tirar um pouquinho do ambiente do apartamento, do ambiente fechado, porque o animal sente falta mesmo do ambiente aberto, né? E o melhor, tudo isso é de graça. Para quem quer deixar a saúde em dia, por exemplo, não tem muita desculpa não. Basta colocar uma roupa mais confortável, ter um pouco de disposição, é claro, e aproveitar para perder algumas calorias, assim, ao ar livre. Acho que você pode interagir com outras pessoas, ver pessoas novas, né? Todo mundo fazendo atividade física, motiva a gente a fazer mais ainda. Aqui transmite muita segurança, né? Acho que isso que faz com que a gente venha para cá. Mas se tudo isso fica muito longe, então é só procurar as pracinhas de bairro perto de você mesmo. Esta em Santa Teresa sempre recebe barraquinhas com comidas típicas do estado. Todo mundo garante, aqui tem comida boa e segurança, já que o local fica bem ao lado de uma companhia da PM. Que a gente diverte e tem uma proteção, né? Pra gente é importante. Toda quinta-feira nós estamos aqui, reunindo, encontramos amigos, conversando, batendo papo, isso é muito bom. Boa noite para você e até segunda. Tchau.